irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu rapidinho, antes de ler a palavra, eu vou contar uma visão que eu tive esses dias aqui. Antes do profeta vir aqui, o pastor estava falando de oração do monte, eu orei muito monte, eu já peguei fogo na mão. Eu subi nessa subida aqui, subindo ali para Nazaré, eu tive uma visão assim no carro dirigindo, eu falei para minha esposa, eu vi uns foguinhos assim no asfalto, igual o fogo do monte. Aí eu falei para minha esposa assim, ó, essa igreja é uma bênção, porque eu já vi fogo aqui na rua. Aí Deus usou o profeta, eu não estava nem, eu falei para minha esposa, ó, eu não estou mais, quero ficar meio sossegado, eu não estou querendo oportunidade agora, eu falei para ela, né? Até o pastor me chamou para aqui, eu não quis ir, né? Mas aí Deus confirmou através da visão, eu vi o fogo na subida. E Deus usou o profeta, Deus usa, né? Abra sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel. Glória a Deus. Essa palavra, Deus tocou ela no meu coração esses dias. Fazia tempo que eu tinha lido essa palavra. E exatamente eu li ela hoje. Eu nem sabia que era eu que ia pregar, eu acabei lendo ela. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13. Aqui está escrito: porque Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não ouvia a sua voz. Pelo que Eli teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Não temas, pois a tua serva, louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa palavra de Ana, Deus falou comigo essa palavra essa semana. Eu ouvi essa palavra a gente já ouviu, mas Deus, a palavra de Deus, ela é inspirada, louvado seja Deus. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus, ela é nova a cada dia, louvado seja Deus. E o nosso Deus também não envelhece, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que o Senhor, nós passamos, meus irmãos, muitos momentos difíceis aqui na vida. Passamos momentos difíceis, mas a promessa do crente, porque o crente, louvado seja Deus, ele é tido como louco, porque ele crê no que ele não vê, ele crê no que ele não pega, louvado seja Deus. A Bíblia fala sobre essa mulher chamada Ana. Naquela época, o homem, ele podia, no tempo da lei, podia ter mais de uma mulher, e a Bíblia diz que ela tinha um marido chamado Eucana, e ali ela era afrontada. A mulher do Eucana, ela podia, a Penina, ela podia ter filhos, ela podia ter neto, e naquela época, meus amados irmãos, era uma honra uma mulher ter filho, e principalmente filho varão, filho homem, louvado seja Deus. E aquela mulher era afrontada porque ela não podia ser mãe, e naquela época era uma vergonha. E um tempo atrás, uma irmã frustrada, porque ela fez tratamento para ganhar neném, e ela não pôde. E eu, para acalmar o coração daquela mulher, eu falei: olha, você pode pregar. Ela foi desenganada pelos médicos, varão. Eu falei para ela: mas você pode ter filhos espirituais? O médico se enganou, mas você pode ganhar pessoas para Jesus, para tentar acalmar o coração dela. Mas aqui a Ana, o marido dela, subia todo ano fazer sacrifício
E ali o sacerdote viu ela triste, chorando. E ali ele achou que ela estava embriagada. Você sabe o que Deus está falando? Deus, ele é Deus de mistério. Muitas das vezes quando ele quer operar, muitas das vezes quando ele quer curar, muitas das vezes quando ele quer trabalhar, o homem não entende. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, ali o sacerdote profetizou na vida dela. Essa semana o pastor pregou sobre profecia. Ele pregou sobre a palavra do profeta, a palavra do sacerdote. E ali aquela mulher foi alegre para sua casa. E que nessa noite eu profetizo que você vai alegre para sua casa. Nessa noite eu profetizo, se tem algo no teu coração, eu não sei, muitas das vezes você tem um problema em alguma área da sua vida. Ou às vezes você está orando, às vezes você está buscando por algum filho, algum parente, para que Deus venha visitar ele nessa noite. Assim como Deus visitou o ventre de Ana. E ali ela fez uma promessa, ela falou: Senhor, quando eu nascer meu filho, eu entregarei ele na tua casa, ele vai trabalhar para o Senhor. Olha como Deus se agradou. Você sabe o que Deus está falando? Ele se agrada da nossa oração, louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, um trabalhar muito bonito Deus fez ali. Meus irmãos, o campo espiritual é uma luta, meus irmãos. É uma luta. Louvado seja Deus, o inimigo das nossas almas enganou a terça parte dos anjos. Nada é fácil para nós. No tempo de Noé não foi fácil para Noé. No tempo de Abraão não foi fácil para Abraão. No tempo de Moisés também foi difícil. Os profetas, o profeta Elias, olha como foi difícil. Arriscou sua vida contra falsos profetas, arriscou a muitos, meus irmãos. Fazer a obra de Deus não é fácil. Eu já fiz a obra de Deus em lugares que muitas das vezes eu corri risco. Falando em risco, hoje o monte já não está mais como era, né? Tem que ter cuidado, né? Tem monte que está perigoso também. Eu orava num monte ali, eu ia longe, eu ia lá na divisa de Itaquá com Suzano. Tem lugar perigoso, mas Deus cuida de nós. Meus amados irmãos, a Ana agradou a Deus, a oração dela agradou a Deus. Que nessa noite a oração nossa venha agradar a Deus, que nós venha crer na palavra de Deus, que nós venha crer nas profecias de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aleluia. E ali Samuel, ela fez um propósito com Deus, e ali Deus se agradou. Que nessa noite Deus venha se agradar na vida do irmão, que nessa noite Deus venha se agradar na vida da irmã. E Samuel foi entregue para fazer o que Deus. Sabe o que Deus está falando também? Se Deus entregou um dom para você, até que você ora. Tem pessoas que recebem dom para orar, para interceder. Você precisa exercer o que Deus te deu, porque os dons de Deus, meus irmãos, são ferramentas para nós trabalhar. A outro Deus dá o dom da palavra, a outro Deus dá a autoridade, profecia, dom de língua. Precisamos exercer os dons de Deus. E ali Ana, o que ela prometeu, o que ela prometeu, ela cumpriu. Quantas pessoas têm prometido e não têm cumprido? Quantas pessoas prometem fazer a obra que Deus não faz? Quantas pessoas deixam de ter amar o ser humano, igual foi falado esses dias, que antigamente, hoje tem até crentes brigando com crentes, não é verdade? Devemos não ser o exemplo de Ana. Louvado seja Deus. E quantas pessoas igual a menina aqui, que era contra ela, maltratava ela. Muitas das vezes nós somos maltratados nessa vida, nós crentes, até hoje somos.
enxugará dos olhos toda lágrima. Deus transformará o corpo abatido e transformará o corpo glorioso. Louvado seja Deus. A Ana estava abatida, a Ana estava sofrida, a Ana estava massacrada, mas ela venceu. A Bíblia diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado